Olá, pessoal, tudo bem? Então, vamos começar a resolver a equação do segundo grau. Nós temos que calcular o valor do x que está na equação. Agora que as coisas começam a ficar interessantes. Como que a gente faz isso? A resolução de uma equação do segundo grau é feita através da fórmula resolutiva, conhecida por fórmula de Bhaskara, que todo mundo já ouviu falar na fórmula de Bhaskara. Como que é essa fórmula? Essa fórmula vem assim: x igual menos b mais ou menos raiz quadrada de delta. Tudo isso dividido por 2 vezes a. Lembrem que o b e o a são os coeficientes da nossa equação. O que é esse delta? Esse delta é uma letra grega, que é o resultado de tudo isso aqui. B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Por que aqui tem mais e menos na frente da raiz? Porque a equação terá dois resultados. Lembre, é a equação do segundo grau. Então, ela tem que ter duas raízes, duas soluções, que vai ser o x1 e o x2, certo? O delta é a letra grega, é o nome da letra grega. E ele é o discriminante da equação, tá? Mas a gente não fica dizendo discriminante, a gente diz delta porque é mais fácil. Detalhes importantes. Quando nós formos calcular o delta, ele pode dar um resultado positivo, ele pode dar um resultado igual a zero, ou ele pode dar um resultado negativo. O que acontece? Quando o delta for positivo, ou seja, ele for maior que zero, a equação terá duas raízes reais e diferentes. O que significa reais? Ela pode ser qualquer número real. Pode ser uma fração, pode ser um número decimal, pode ser uma raiz, né? Pode ser raiz quadrada de 3, pode ser até uma raiz cúbica, tá? Pertence aos números reais? Pertence. Então, pode ser o resultado da equação. E diferente, ou seja, serão dois números diferentes para essa equação. Se delta for igual a zero, se quando a gente calcular tudo isso aqui, o resultado for igual a zero, a equação terá duas raízes reais iguais. Se o delta der um número negativo, ou seja, menor que zero, a equação não terá raízes reais. Portanto, o conjunto solução será um conjunto vazio. Vamos fazer na prática, vamos fazer alguns exemplos que fica mais fácil para a gente entender. Aqui estão os nossos exemplos. Primeira coisa, nós temos que identificar os coeficientes. Quem é o meu A, o B e o C. Então, isso vocês já sabem. A, B e C. A, quem acompanha o x ao quadrado, então vale 3. O B, quem acompanha o x, então menos 7. E o C é o termo independente, é aquele número que fica aqui sozinho. No caso, é o 2. O que a gente faz primeiro? Calcula o valor do delta. Como que a gente calcula o valor do delta? Usando essa formulazinha. Delta igual b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Quem é o nosso b? 7 negativo. O que nós temos que fazer com ele? Elevar ao quadrado. Então, vai ficar menos 7 ao quadrado menos 4 vezes o a. 4 vezes 3 vezes o c, que é igual a 2. Agora, resolve. Delta igual 7 elevado ao quadrado. 7 vezes 7, 49. Esse 7 é negativo. Negativo com negativo vai ficar positivo. 4 vezes 3, 12. Vezes 2, 24. Negativo com positivo vai ficar negativo. Portanto, o nosso delta é igual a 25. Depois de calcular o delta,
nós analisamos ele. Esse delta é igual a 25. É positivo, negativo ou igual a zero? 25 é um número positivo. Quando o delta é um número positivo, ou seja, maior que zero, nós já sabemos que nós teremos duas raízes reais e diferentes, ou seja, o meu resultado de x tem que dar dois números diferentes. Como que a gente chega a esses dois números diferentes? Aplicando a fórmula de Bhaskara, que é essa aqui. Então, vamos lá. Vamos substituir agora por esta. Como que a gente faz isso? Então, vai ficar x é igual menos b. Quanto que vale o nosso b aqui? 7 negativo. E tem o menos da fórmula. Então, vai ficar menos 7. Mais ou menos raiz quadrada de quem? Do delta. Quanto que vale o nosso delta? 25. Então, eu vou colocar 25 aqui. Dividido por 2 vezes a. Nosso a vale 3. Substituir. Vamos resolver isso. X é igual. Negativo com negativo vai ficar positivo. Mais ou menos. Qual é a raiz quadrada de 25? 5. Dividido por 2 vezes 3, 6. Agora que vem o importante. Olha aqui, tem duas setinhas. Um resultado é o x1, o outro é o x2. Então, vamos fazer isso. x1, x2. Quem vai ser o meu x1? Vai ser 7 mais 5 dividido por 6. Quem vai ser o x2? Vai ser 7 menos 5 dividido por 6. Vamos resolver. 7 mais 5, 12. 12 dividido por 6, 2. 7 menos 5, 2. 2 sobre 6. Se a gente dividir 2 por 6, vai dar um número com vírgula. Não precisa fazer isso. Então, o que a gente faz? Só simplifica. Simplifica por 2. 2 dividido por 2, 1. 6 dividido por 2, 3. 1/3 e 2. Para finalizar, conjunto solução. Quer dizer, a solução desta equação do segundo grau é 1/3 e 2. Por que eu coloquei 1/3 na frente? Porque ele é menor que o 2. A gente sempre coloca o menor na frente do maior. Ok? Vamos para o outro exemplo. Identificamos os coeficientes A, B e C. A é sempre o coeficiente que acompanha o x ao quadrado. Então, vale 1. B, coeficiente que acompanha o x, 4. C, termo independente, aquele que está sozinho. Então, é o 10. Primeira coisa, o que nós fizemos? Calculamos o valor do delta, que é esta formulazinha aqui. Delta igual b ao quadrado. B vale 4. Então, 4 ao quadrado. Menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 10. Delta igual 4 ao quadrado. 4 vezes 4, 16. Menos 4 vezes 1, 4 vezes 10, 40. Delta igual a 16 menos 40. Delta é igual. Tenho 16 e devo 40, devo 24. Vamos analisar o valor deste delta. De acordo com o nosso resumo, delta é um número negativo. Se ele é um número negativo, quer dizer que delta é menor que zero. Portanto, não tem raiz real. Se ele não tem raiz real, eu não consigo calcular as raízes dele. Eu não tenho como calcular x1 e x2. Então, precisamos aplicar Bhaskara. Se a gente colocar 24 negativo aqui no lugar do delta, existe raiz quadrada de número negativo? Não, não existe.
Então, eu não preciso fazer esse passo aqui. Vou direto para o conjunto solução. Vai ser um conjunto vazio, porque ele não tem raízes reais. Próximo, letra C. Primeira coisa, identifica os coeficientes, A, B e C. A igual a 1, B igual a menos 6 e C igual a 9. Calculamos o delta. Esta formulazinha aqui. B ao quadrado. Nosso B vale 6 negativo. Vamos elevar ao quadrado. Menos 4 vezes o 1 vezes o C, que é 9. Delta igual 6 negativo vezes 6 negativo, 36 positivo. Menos 4 vezes 1, 4 vezes 9, 36. Por que eu já coloquei menos? Porque negativo com positivo, negativo. Regrinha da multiplicação. Delta igual 36 menos 36 é 0. Analisando o nosso delta, o que temos? Delta igual a 0. Portanto, duas raízes reais e iguais. O que isso significa? Que o nosso x1 e o x2 serão dois números iguais. Se der outro resultado, é porque a conta está errada. Vamos ver se acontece isso mesmo. Então, vamos substituir aqui. X é igual a menos B. Olha que o nosso B é um número negativo, então eu vou colocar menos da fórmula, menos 6. Mais ou menos. Raiz quadrada de quem? 0. Tudo isso dividido por 2 vezes A. Nosso A é igual a 1. X é igual. Negativo com negativo vai ficar positivo. Mais ou menos. Raiz quadrada de 0, 0. Dividido por 2 vezes 1, 2. Daqui vai sair x1 e x2. 6 mais 0, dividido por 2. E o x2 é quem? 6 menos 0, dividido por 2. 6 mais 0, 6. 6 dividido por 2, 3. 6 menos 0, 6. Dividido por 2 é igual a 3. 3 é igual a 3. Então, quer dizer que a nossa regrinha aqui está correta. O nosso exercício também está correto, ok? O que falta? Conjunto solução. Quem que vai no conjunto solução? O 3. Preciso colocar 3,3? Não, porque o 3, porque as raízes são iguais. Então, a gente coloca só uma vez. Conjunto solução é igual a 3. Certo, pessoal? Dúvidas? Deixem nos comentários da atividade, tá? Façam os exercícios, me mandem fotinho dos exercícios resolvidos. Sigam o passo a passo, que a prof explicou aqui, que dá tudo certo, tá bom? Um beijo e até mais!